a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a presença do Espírito Santo estejam com todos vocês, estejam com todos nós. Com esta palavra do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 13, nós saudamos você para este nosso culto. É a graça do Senhor Jesus como Filho, é o amor de Deus, deste Deus que é Pai Criador, e é também a presença ou a comunhão do Espírito Santo que querem estar conosco. Nós celebramos o culto em que nós lembramos a Trindade, deste Deus que se manifesta de três maneiras diferentes. E é assim que a sua presença, é assim que o seu amor e é assim também que a sua graça nos alcançam também neste momento. E a palavra de Deus no Salmo de número 8 nos diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. O louvor dado a ti chega até o céu e é cantado pelas crianças e pelas criancinhas de colo. E tu construíste uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. Quando eu olho para o céu que tu criaste, e para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano para que penses nele? Que é um ser mortal para que te preocupes com ele? No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste, e tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. As ovelhas, o gado, os animais selvagens também, os pássaros e os peixes e todos os seres que vivem no mar. Ó Senhor, nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. O salmo começa e termina com a mesma frase. Assim são os salmos, são refrões, são cânticos que eram cantados na antiguidade e continuam sendo cantados hoje. E é por isso que quando nós lemos os salmos, nós também estamos, de certa forma, cantando e louvando ao nosso Deus, porque são louvores, são palavras que nos convidam para estarmos em comunhão com Deus. Mas também, ao mesmo tempo, a palavra do salmista nos convida para reconhecermos a grandeza de Deus. Por isso convido que também confessemos agora, numa palavra de oração, os pecados. Oremos. Santo e amado Deus, nós nos achegamos a Ti neste culto para lembrarmos da nossa vida, da fragilidade da nossa vida, do tempo que sempre de novo passa e das muitas coisas que se repetem constantemente. Mas o Teu amor se renova, a Tua palavra dura para sempre, por mais que o tempo passe, por mais que todas as coisas neste mundo passem, o Teu amor permanece para sempre. E assim Tu continuas também nos perdoando. Perdoa agora, Senhor, o nosso pecado, para que possamos nos sentir renovados e fortalecidos pela Tua palavra, que vem até nós como palavra amorosa, que vem até nós como palavra graciosa e que vem até nós também para garantir a Tua presença. Assim nós Te agradecemos pelo Teu perdão e oramos em nome de Jesus. Amém. Ouvimos a canção Que a Graça do Senhor Jesus. Jesus, e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui, e para sempre, para
Nós queremos refletir com você hoje a partir do livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 1, os versículos de 9 em diante até o versículo 14, nos dizem assim: o que aconteceu antes vai acontecer outra vez. O que foi feito antes será feito novamente. Não há nada de novo neste mundo. Será que existe alguma coisa de que a gente possa dizer: veja, isto nunca aconteceu no mundo? Não, tudo já aconteceu antes, bem antes de nós nascermos. Ninguém lembra do que aconteceu no passado. Quem vier depois das coisas que vão acontecer no futuro, também não vai lembrar delas. Eu, o sábio, fui rei de Israel em Jerusalém. E resolvi examinar e estudar tudo o que se faz neste mundo. Que serviço cansativo é este que Deus nos deu? E eu tenho visto tudo o que se faz neste mundo e digo, tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. É tudo como correr atrás do vento. Pois é. Tudo já aconteceu antes. Nós colocamos este texto bíblico projetado aí para vocês. Primeiro ele, o texto corrido, e num segundo momento destacamos algumas palavras em vermelho. Por exemplo, outra vez, novamente, nada de novo. Tudo já aconteceu antes. Ninguém lembra do que aconteceu. E mais adiante ele diz: resolvi examinar e estudar tudo o que se faz neste mundo. E o texto termina dizendo assim: tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Na semana passada nós tivemos o encontro de jovens da GESB, da nossa juventude aqui da comunidade, virtualmente, como estamos tendo agora praticamente todos os sábados. E na semana passada estudamos este texto bíblico e conversamos por quase 1h30 sobre esse texto bíblico. E eu resolvi trazer um pouquinho daquilo que nós conversamos no grupo de jovens também para vocês como comunidade. E algumas reflexões eu quero trazer para vocês. Nós optamos em dar o título para esse nosso culto, o tema Tudo Já Aconteceu Antes. Mas como tudo já aconteceu antes? Nós estamos, claro, na época aí do coronavírus. E certamente nós vamos, se nós olhamos um pouco para a história, nós vamos perceber que de tempos em tempos, sempre de novo acontecem pandemias. Se nós olhamos para a história, em 1343 até 1353, aconteceu a peste bubônica ou a peste negra. Naquela época, a história conta que morreram mais ou menos 50 milhões de pessoas. Mais tarde, bem mais tarde, em 1817 a 1824, aconteceu a cólera. Também milhares de pessoas morreram. Depois, 1850 até 1950, teve a tuberculose e estatísticas dizem que morreu quase 1 bilhão de pessoas. Talvez um pouco exagerado, mas assim dizem as estatísticas. A gripe espanhola, 1918, entre 40 e 50 milhões de pessoas morreram. O HIV,
Desde 1980, mais de 20 milhões de pessoas morreram. A gripe suína, 2009, 2010, mais de 20 mil pessoas morreram, assim por diante. Inclusive, você pode olhar um texto que nós colocamos aqui sobre Lutero, quando ele também, já na sua época, lá por volta de 1520, ele escreveu um texto dizendo que ele estava pedindo de forma misericordiosa a Deus para proteger. Porque também na época de Lutero, teve doenças. Ele mesmo perdeu uma filha por causa de doenças. E assim por diante, Lutero mesmo também tinha várias doenças, foi acometido também de várias doenças. Enfim, se nós olhamos para a história, nós poderemos dizer que nada de novo está acontecendo. A sabedoria, podemos dizer assim, que a sabedoria bíblica, ela nos mostra que os acontecimentos no mundo não trazem nada de novo. Basta recorrermos à história e então nós vamos entender que de tempos em tempos a humanidade é afetada por alguma pandemia ou por alguma praga. Até as histórias bíblicas nos mostram isso. 2, 3, 4 mil anos atrás, as histórias bíblicas mostram o quanto o povo de Deus muitas vezes foi afetado por doenças. E nós percebemos hoje que tem aqueles, poderíamos dizer assim, os alarmistas desinformados, não estão informados sobre os fatos históricos e logo dizem que o fim está chegando e de que o mundo vai acabar logo. Até pode ser. Mas daquilo que nós sabemos da história, talvez poderíamos até dizer tem muita água para rolar debaixo das pontes deste mundo até que de repente este mundo acabe. Mas muitas vezes as pessoas não conhecem a história. E muitas vezes também não conhecem o próprio conteúdo bíblico. O profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, já dizia: o povo perece porque falta conhecimento. Sim, falta conhecimento bíblico, falta muitas vezes conhecimento histórico e assim por diante. Mas afinal de contas, se não existe nada de novo sobre a face desta terra, debaixo do sol, como diz o texto bíblico também, o que nós estamos aprendendo com esta época do coronavírus? O que isso está nos ensinando? Eu creio que algumas coisas importantes nós podemos aprender. Eu quero apenas listar 3 coisas. Podemos aqui listar umas 10 coisas. Mas, em primeiro lugar, eu vejo que a partir desta pandemia, o mais importante é nós cuidarmos bem da nossa saúde. E todos nós sabemos que as pessoas que mais estão sofrendo agora são justamente aquelas pessoas que já têm alguma outra doença ou que talvez até no decorrer da sua vida não cuidaram bem da sua saúde. Migraram para vícios e tantas outras questões, não se alimentaram adequadamente e assim por diante. E aí estas pessoas estão mais propícias a outras doenças e, consequentemente, são mais afetadas e talvez estejam até mais preocupadas. Talvez você que nos acompanha tenha alguma outra doença também e com o coronavírus está até mais preocupado ainda. Portanto, a primeira coisa que a gente está aprendendo com o coronavírus, pelo menos é assim que eu estou percebendo, é que a gente precisa cuidar bem de nós mesmos. Em segundo lugar, nós podemos viver de uma forma mais simples. Exatamente. Até nessa semana eu encontrei pessoas com as quais eu conversei e elas me disseram assim: pastor, a gente está aprendendo a viver de maneira mais simples. Sim, estamos aprendendo a viver de uma maneira que a gente pode apenas precisar daquilo que é essencial. De forma mais simples e que certamente nós também já concluímos que não precisamos
usar tudo aquilo que nós temos, o que já usamos. Podemos ser mais econômicos em muitas questões. E uma terceira questão, nós também aprendemos com o coronavírus que é importante investir em pessoas. Precisamos investir em pessoas na faixa produtiva. Vocês até certamente já perceberam que vocês que estão acompanhando os nossos cultos, neste pequeno grupo de louvor que nós temos aqui, nós temos pessoas de diferentes faixas etárias. E aquilo que nós estamos vivendo hoje está nos mostrando isso claramente. Investir na faixa produtiva, daquilo que produz, daquelas pessoas que têm possibilidade ainda de produzir. E assim nós estamos tentando fazer em vários grupos dentro da nossa comunidade. Mas afinal de contas, e aí eu vou finalizando, o que a palavra de Deus nos ensina? A partir do texto de Eclesiastes e a partir daquilo que nós estamos vivendo hoje. A palavra de Deus nos ensina que a vida tem o seu ciclo. E com o passar do tempo, alguns fatos se repetem. Assim como nós vemos no começo do livro de Eclesiastes e como nós também vimos, nós podemos ler no capítulo 3 de Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de afastar, de abraçar, tempo de não poder abraçar. Pois é. Vejam de novo como o texto bíblico é atual. De repente, quando nós lemos, eu sugiro que você leia aí na sua casa todo o livro de Eclesiastes, pausadamente, tranquilamente, e reflita sobre aquilo que o livro de Eclesiastes está nos dizendo. Se não parece que nós vamos estar lendo o jornal do dia quando nós lemos o Eclesiastes. Mas também a palavra de Deus nos ensina outras questões. Uma delas ainda é que nós devemos estar preparados e investir o tempo naquilo que promove a vida e nos nossos bons relacionamentos. E Jesus ainda diz em Marcos 13:13, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Precisamos estar preparados, precisamos vigiar. E o livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 13, que também projetamos agora para vocês aí na imagem, ele diz assim, de tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que nós fomos criados. Sim, Deus nos criou para que nós venhamos a obedecer a sua palavra. E assim, em Jesus Cristo, nós somos amados, perdoados e também amparados na nossa fé. Que Deus esteja com você. Que você se sinta cuidado, amparado e fortalecido por esse nosso Deus. Amém. Convido você para uma palavra de oração ainda. Querido e bondoso Deus, tudo tem sim o seu tempo. Aquilo que acontece nos dias de hoje, em algum momento já aconteceu. Porque a história, ela se repete em alguns fatos. Mas a tua presença sempre de novo é constante. Continue fortalecendo a nossa vida, continue fortalecendo a nossa fé, para que possamos reconhecer que tu és um Deus santo, santo, santo. E esta tua santidade, esta tua presença quer nos acompanhar sempre de novo. Fica, Senhor, com cada um de nós a cada instante. É assim que, agradecidos, oramos em nome de Jesus. Amém. Santo, 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 queremos agora cantar. Santo, 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 Deus onipotente, cantam de manhã, nossas vozes guardam. Santo, 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 bom e verdadeiro, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, santo, santo.
os pecadores, não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Antes de terminarmos o nosso culto de hoje, nós ainda queremos ter um momento de oração, um momento de intercessão. E é momento de você também aí na sua casa estar lembrando de seus familiares, estar lembrando das situações as quais nós enfrentamos nestes dias. Coloquemos agora a nossa vida nas mãos de Deus. Oremos. Tu, Senhor, que és santo e sempre de novo manifesta o teu poder e a tua presença, quer também estar acompanhando a cada um de nós. Te agradecemos por mais esta semana de vida, nessa semana que certamente tivemos as nossas preocupações, nessa semana em que mais uma vez vimos um grande número de pessoas sendo afetadas por diferentes doenças. Às vezes parece que com tudo aquilo que está acontecendo, só pelo coronavírus as pessoas estão morrendo. Mas tantas e tantas mortes acontecem na violência doméstica, em outras doenças, as diferentes doenças que acontecem por aí. Sabemos que precisamos estar protegidos e estar nas tuas mãos. Portanto, cuida, Senhor, de todos nós, das nossas famílias, proteja-nos, Senhor, das doenças, mas que também saibamos cuidar de nós mesmos, saibamos viver uma vida mais simples e que possamos também colocar a nossa vida nas tuas mãos, porque tu és aquele Deus que deseja que nós venhamos a temer o teu nome. E é para isto que nós fomos criados. Continue nos amparando, nos fortalecendo, quando juntos também lembramos da oração que tu nos ensinaste, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Como nós já dissemos para vocês durante esta semana, nós tínhamos intenções de voltar com os nossos cultos presenciais, mas diante da decisão do nosso presbitério local aqui, nós vamos estar transmitindo ainda estes cultos gravados via o Facebook, via o YouTube também, até o final deste mês de junho. Até esta semana eu brinquei com uma pessoa dizendo que hoje poderiam vir ao culto e na saída nós iríamos ficar com dor de cotovelo. Ou seja, nós poderíamos só nos cumprimentar pelos cotovelos, com os cotovelos. Isso ainda vai demorar alguns dias. Então estaremos com vocês ainda durante este mês de junho e esperamos que no mês seguinte a gente possa contar também com a presença de vocês aqui no nosso templo. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós. Que Ele tenha misericórdia de todos nós. E sobre todos nós Ele também levante o seu rosto e nos conceda sempre a sua paz. Fiquemos todos nós na paz do nosso Deus. Tenhamos um bom e abençoado final de semana, um bom e abençoado domingo. E que Deus esteja sempre nos amparando e nos protegendo. Amém.